Olá, vamos iniciar o treinamento de aplicador teste TOEFL ITP. O teste TOEFL é um teste voltado para a área acadêmica, onde possui dois formatos. O formato eletrônico, que é o TOEFL IBT, que tem duração de 4 horas, e o formato papel, que é o TOEFL ITP, o qual o teste tem duração de 2 horas. Porém, todo o procedimento de aplicação dura em torno de 2 horas e 20, 2 horas e 30. Então, focando no teste TOEFL ITP, ele pode ser indicado para colocação em programas intensivos que exigem proficiência em inglês acadêmico, em graduação ou pós-graduação, no caso da graduação, tanto no Brasil quanto no exterior. Acompanhamento dos progressos realizados em cursos do idioma, enfatizando proficiência acadêmica em inglês. Então, pode ser utilizado tanto em escola de ensino regular quanto escola de idioma. Comprovação de proficiência na conclusão de curso do idioma. Admissão de curto prazo nos programas de estudo em países de língua inglesa, onde as instituições concordam em utilizar o score ITP. Então, por exemplo, aí no projeto Ciências Sem Fronteiras, entre outras formas de indicação para aplicação do teste TOEFL ITP. O teste TOEFL ITP possui 2 níveis de teste. Nível 1, que vai avaliar o conhecimento no idioma inglês de alunos de níveis intermediário a avançado. O nível 1 tem um tempo de 120 minutos, a pontuação vai no mínimo de 310, a máxima de 677, e possui 8 formatos de teste nível 1 a ser aplicado no ano. Já no nível 2, ele vai avaliar conhecimentos no idioma inglês de estudantes de níveis iniciantes a intermediário. Tem duração de 70 minutos, a pontuação vai no mínimo de 200 pontos, no máximo de 500, e possuem 4 formatos de nível 2 a serem aplicados no ano. Para o projeto Ciências Sem Fronteiras, é utilizado o nível 1, assim como comprovação em graduação ou pós-graduação no Brasil ou no exterior. Caso o avaliado tenha interesse em realizar simulado do TOEFL ITP nível 1, a Apple Language disponibiliza deste produto. O centro aplicador deverá solicitar simulado do TOEFL ITP nível 1. Este simulado é um formato papel. Ele possui folha de resposta, CD do listening, conversão do score e guia de estudo. Para garantir a autenticidade dos resultados, a ITS, que é uma empresa norte-americana, o qual desenvolveu o teste TOEFL ITP, criou testes variados para que o avaliado nunca realize o mesmo teste do qual ele já fez no passado. Isso é identificado a partir de um código, o qual nós chamamos de form, que está localizado na capa do caderno de questões. Sendo assim, o candidato nunca poderá repetir o mesmo form. Quando ocorre o agendamento no centro aplicador, o centro aplicador deverá encaminhar o nome completo, RG, CPF e data de nascimento do candidato para o e-mail validar@resultadostoic.com.br. O nosso sistema responderá quais restrições aquele candidato possui, ou seja, o número do form do qual ele tem restrição, ou se ele nunca fez o teste. Na hipótese de omissão de informação por parte do candidato ou da não verificação de form por parte do centro aplicador, a Apple Language não se responsabilizará pelo eventual cancelamento do teste. O prazo de resposta são de 48 horas referente à verificação de form ou repetição de form. O centro aplicador é responsável por divulgar o manual do candidato no momento da inscrição. Esse manual contém informações importantes sobre normas e procedimentos do teste. Este manual será encaminhado pela Apple Language após a primeira aprovação do aplicador do teste TOEFL ITP
no centro aplicador. A validade do score, que é a pontuação, são de 2 anos. Quando o centro aplicador recebe o material de aplicação na escola, este deverá conferir os seguintes itens: quantidade de caderno de questões, verificar também se todos os cadernos de questões são do mesmo forme, se os CDs que recebeu é o mesmo forme que o caderno de questões, questionário estatístico, ficha de inscrição, compliance report, aviso de violação, formulário de relatório do supervisor, folha de comentários do supervisor, formulário de irregularidade e formulário de acompanhamento de material do teste. O material para aplicação deverá ser guardado em local seguro, onde apenas o responsável pelo teste tem acesso. No início da aplicação, o avaliado deverá entregar um documento com foto recente ao aplicador e, no final da aplicação, deverá entregar uma cópia de qualquer documento que possua o número do RG. Esta cópia deverá ser anexada ao material que será encaminhado para correção. O avaliado tem tolerância de 5 a 10 minutos para entrar na aplicação, porém, se iniciou o listening, ninguém mais pode entrar na sala. É vetado a utilização de caneta e lapiseira durante o teste. Então, todo preenchimento em todos os formulários deverão ser feito a lápis. O centro aplicador deverá disponibilizar 2 lápis e uma borracha a cada candidato. Em caso de portador de necessidades especiais, o centro aplicador deverá encaminhar o laudo deste candidato à App Language e a aplicação será ajustada de acordo com a necessidade do mesmo. Então, para a aplicação do teste TOEFL ITP, é necessário realizar a restrição de form, ou seja, verificar qual form você pode aplicar na sessão, de acordo com a restrição de cada avaliado. Material de escritório. O centro aplicador sempre vai disponibilizar 2 lápis e uma borracha para cada avaliado. Precisa dispor de apagador de lousa, giz ou caneta para quadro branco, dependendo da estrutura da sala. Precisa dispor também de um relógio no centro e o recurso do som. Material que sempre irá levar para aplicação: ficha de inscrição, folha de resposta, 2 CDs do mesmo forme que o caderno de questões, questionário estatístico, compliance report e o caderno de questões. Caso ocorra algum tipo de irregularidade durante a aplicação, o aplicador deverá preencher formulário de relatório do supervisor, formulário de comentários do supervisor, formulário de irregularidade e, no caso, aviso de violação. Também deverá levar sempre a lista de códigos do país e do idioma. Então, para a aplicação do teste TOEFL ITP, o form que você for utilizar na aplicação deverá ser igual para todos os avaliados, onde nenhum tenha realizado aquele form no passado.
Para a preparação da sala de aplicação, o aplicador deverá chegar 30 minutos antes do horário da aplicação, verificar a qualidade do som, a distância lateral entre um avaliado e outro é em torno de 1,40 m, a sala não pode ter ruído externo e a temperatura ambiente tem que estar agradável. Um aplicador gerencia 25 avaliados, a partir de 26 deverá ter outro aplicador habilitado para auxiliar. Caso o centro aplicador não disponha de recurso para projetar a apresentação que será encaminhada pela App Language, deverá colocar algumas informações na lousa. Primeiro, 2 campos da ficha de inscrição, o campo escola ou instituição que fará o teste. O que fará é sempre o nome do centro aplicador e a unidade. E o campo escola ou instituição onde fará o teste. O onde fará é o local de realização. 2 campos da folha de resposta, campo 4, referente ao idioma de origem do avaliado, para o português é o código 461, e o campo 5, o país de origem, para o Brasil é o 075. Colocar também o nome do centro aplicador e o tempo das sessões 2 e 3 do teste TOEFL ITP, quando chegar o momento referente às habilidades. Ainda na preparação da sala, o aplicador irá colocar na carteira permitida uma ficha de inscrição, uma folha de resposta, o questionário estatístico, 2 lápis e uma borracha. O caderno de questões, o aplicador irá disponibilizar apenas quando for iniciar o listening. Antes de iniciar a aplicação do teste, o aplicador deverá deixar algumas regras claras. Primeiro, os avaliados poderão trabalhar somente na parte autorizada para aquele momento. Ou seja, se o momento do teste refere-se à parte 2, ele poderá responder apenas as questões da parte 2. Caso ocorra de preencher alguma questão na parte não autorizada, o aplicador tem autoridade de ir lá e apagar a questão. Preenchimento em todos os formulários deverão ser a lápis. Todas as respostas deverão ser marcadas diretamente na folha de resposta, ou seja, não pode rasurar o livro teste e também não é permitido folha de rascunho. E não haverá tempo adicional para passar as opções de resposta no final do teste. O avaliado não poderá comer ou beber dentro da sala de aplicação. Caso ocorra de celular tocar durante a aplicação, o teste deste avaliado é anulado, então solicitar que os avaliados guardem todos os tipos de aparelhos eletrônicos e desligar os celulares. Caso o avaliado tenha necessidade de ir ao banheiro ou beber água, isso é permitido, porém o tempo que ele ficou ausente não será compensado. E caso termine a última parte do teste antes do tempo limite, o aplicador deverá conferir todos os preenchimentos em todos os formulários, recolher todo o material e dispensar o avaliado. Após o aplicador informar as regras do teste TOEFL ITP, solicitará que os avaliados peguem a ficha de inscrição, o qual já está disposta na carteira, e orientará quanto ao preenchimento, com atenção nos campos escola ou instituição que fará o teste e campo escola ou instituição onde fará o teste. Essas 2 informações deverão estar na lousa ou na apresentação. Finalizado o preenchimento da ficha de inscrição, o aplicador irá orientar quanto ao preenchimento da folha de resposta, informar aos avaliados que o preenchimento deve ser totalmente a lápis. O aplicador irá informar como faz o preenchimento do campo, dará um tempo para os avaliados preencherem. Enquanto isso, o aplicador deverá andar pela sala para verificar o preenchimento. O campo 1 é o preenchimento do nome. Neste campo, o avaliado irá colocar a informação no quadrado e circular a letra correspondente à coluna. O exemplo informado é Ricardo Oliveira Júnior.
O avaliado irá preencher o último sobrenome, dar um espaço, primeiro nome e o complementar caso caiba. Quando o avaliado possui júnior, neto, filho ou sobrinho, ele deverá informar conforme o exemplo. No campo 2, o avaliado colocará o número do RG, sem ponto, sem hífen ou espaço. No caso de estrangeiro, utilizará o número do passaporte. O campo 3 é a data de nascimento no formato americano, mês, dia e ano. Campo 4 é o idioma de origem, para o português é o 461, e o campo 5, o país, para o Brasil é o 075. Campo 6, referente ao sexo, e o campo 7, qual o nível do teste TOEFL ITP está sendo aplicado. E o campo 8 é o nome fantasia do centro aplicador e tem que informar a unidade. O campo 9 é o preenchimento do questionário estatístico. A folha de perguntas do questionário o aplicador já disponibilizou no início da aplicação, então o avaliado irá optar pela resposta e passar diretamente na folha de resposta. A folha de perguntas do questionário não pode ser rasurada. No campo 10, o avaliado irá preencher a data de aplicação, formato mês, dia e ano de aplicação, e também irá transcrever a frase que está no segundo parágrafo e assinar. Finalizado o preenchimento na folha de resposta, o aplicador irá entregar o caderno de questões e orientar o avaliado a preencher o nome no retângulo que está no centro da capa do caderno de questões. Após preencher o nome na capa do caderno de questões, o aplicador solicitará aos avaliados que preencham o teste book number e o teste form que contém na capa do caderno de questões na folha de resposta. Finalizados os 30 minutos iniciais da aplicação, que compreende preenchimento da folha de resposta, ficha de inscrição, preenchimento na capa do caderno de questões, o aplicador pode autorizar que o avaliado abra o livro, permaneça na primeira página, o aplicador irá colocar o CD do listening, deixar tocar os primeiros minutos para conferir a qualidade de som. Estando tudo ok, pode dar início ao listening. O listening toca uma única vez. O aplicador dará suporte aos avaliados quanto à troca de lápis ou borracha e, ao terminar o listening, informar procedimentos referente à parte 2 do teste. Caso ocorra de parar o CD durante a aplicação, o aplicador deverá baixar o som, trocar o CD, iniciar da questão onde parou e relatar o ocorrido no final da aplicação no formulário de irregularidade. O listening avalia a capacidade de compreender o inglês falado da forma como é utilizado em faculdades e universidades. Para o TOEFL ITP nível 1, o listening possui 50 questões de múltipla escolha e duração de 35 minutos. E para o TOEFL ITP nível 2, são 30 questões de múltipla escolha em duração de 22 minutos.
O listening ele é totalmente conduzido pelo narrador. Então, o próprio narrador dará um intervalo entre as questões para a verificação da alternativa e a opção de resposta ser preenchida sempre diretamente na folha de resposta. Para o tempo do listening, o aplicador não precisa cronometrar, deixe o CD rodar até o final. Para a habilidade de estrutura e expressão escrita, irá avaliar o reconhecimento de pontos estruturais e gramaticais específicos no inglês escrito padrão. Para o TOEFL ITP nível 1, possuem 40 questões de múltipla escolha e o tempo são de 25 minutos. E para o TOEFL ITP nível 2, são 25 questões de múltipla escolha, duração de 17 minutos. Para esta habilidade, o aplicador deverá anotar no quadro o horário do início e o final desta habilidade. Importante: caso o avaliado esteja realizando, por exemplo, teste TOEFL ITP nível 1, ele terá 25 minutos para responder 40 questões de múltipla escolha. Caso ele termine de preencher as 40 questões antes do tempo limite, que são 25 minutos, ele não poderá ir para a parte seguinte, que é o reading, e nem voltar para o listening. Ele deverá fechar o livro-teste e esperar o tempo finalizar. Para a habilidade de compreensão de escrita, irá avaliar a capacidade de leitura e compreensão do material de leitura acadêmica. Nesta habilidade, o aplicador também deverá anotar o início e o final desta habilidade. Para o TOEFL ITP nível 1, possuem 50 questões de múltipla escolha, 55 minutos de duração. TOEFL ITP nível 2, são 40 questões de múltipla escolha, 31 minutos de duração. Por ser a última parte do teste, quando faltarem 5 minutos para encerrar a aplicação, o aplicador irá avisar verbalmente. Caso o avaliado finalize antes do tempo limite, o aplicador irá até a carteira, conferir o preenchimento em todos os formulários, recolher todo o material e o avaliado está dispensado da sala de aplicação. Então, para reforçar, no encerramento da aplicação, o aplicador deverá conferir o preenchimento dos dados pessoais do avaliado em todos os formulários, conferir a qualidade de preenchimento das opções de resposta, recolher todo o material, então nenhum material avaliado vai levar embora, principalmente o caderno de questões, e poderá dispensar o mesmo. Após todos os avaliados saírem da sala de aplicação, o aplicador irá preencher o Compliance Report. Este formulário refere-se à sessão, então o mesmo dia, horário, sala de aplicação e forma utilizado. Preenchimento desse formulário deve ser realizado à caneta. Caso tenha algum tipo de irregularidade na aplicação, deverá também preencher o formulário de irregularidade. Irregularidades coletivas. Falha na marcação de tempo. Para a marcação de tempo a menos, sempre que possível, corrija eventuais marcações de tempo a menos antes que os avaliados sejam dispensados. Caso se justifique fornecer algum tempo de teste adicional, ofereça a todos os avaliados a mesma quantidade de tempo extra para que o teste ou a sessão do teste. Para a marcação de tempo a mais, não é possível realizar qualquer ajuste em caso de marcação de tempo a mais.
Jamais deduza o tempo extra de uma sessão ou um teste subsequente. Gravação do CD com defeito. O aplicador, em todas as aplicações, deverá levar 2 CDs do mesmo form que está sendo aplicado na sessão. Então, ele deverá tirar o CD que está com erro e colocar um novo CD, iniciando da questão onde parou. Possíveis erros em questões do teste. O aplicador deverá recolher o caderno de questões com defeito, fornecer ao avaliado um novo caderno de questões ainda não utilizado, do mesmo form que está sendo aplicado naquela sessão. O avaliado deve prosseguir o teste com um novo caderno de questões e folha de resposta, começando na mesma pergunta em que estava trabalhando quando o defeito foi identificado. Irregularidades individuais, erros ou atividades de trapaça do avaliado, o teste é anulado. Trabalhando na sessão incorreta, a questão é anulada. Fornecendo ou recebendo assistência, o teste será anulado. E não obedecendo as instruções, a questão pode ser anulada ou o teste poderá ser anulado dependendo da situação. E ausência por problemas de saúde, o aplicador deverá notificar a App Language e o teste será reagendado. Finalizado toda a aplicação, o aplicador deverá encaminhar um material para correção. Deverá encaminhar caderno de questões utilizado, ficha inscrição, cópia da documentação, folha de resposta, compliance report e, caso teve algum tipo de irregularidade, demais formulários de acordo com o ocorrido na sessão. E caso o centro aplicador não tenha mais caderno de questões do form a ser utilizado, deverá devolver os 2 CDs. Os testes deverão ser encaminhados no mesmo dia da aplicação, no máximo dia subsequente útil da mesma, de uma forma que dê para rastreá-lo, para a nossa unidade de correção em Osasco. Após encaminhar os testes para a unidade de correção, o aplicador deverá entrar no link abaixo, referente ao preenchimento da ata online. O preenchimento é obrigatório para controle de comissão quando o centro aplicador aplicar teste para cliente App Language, assim como para controle dos testes que foram aplicados tanto para o cliente App Language quanto para o cliente do centro aplicador. Emissão dos resultados são de 10 a 15 dias úteis da recepção do teste na nossa unidade de correção, onde em 10 dias o centro aplicador irá receber o Score Roster, que é o formato eletrônico, e em até 15 dias o Score Report, que é o formato impresso. Sendo que, se o avaliado for cliente do centro aplicador, o resultado vai diretamente ao centro aplicador e a escola irá disponibilizar o resultado ao avaliado. Caso o teste seja aplicado para cliente App Language, o resultado irá diretamente ao nosso cliente. Então, este prazo informado para a emissão de resultados não deverá ser informado para cliente App Language, solicitar que o mesmo entre em contato com a nossa unidade.